Santo, eu te peço, me dê sabedoria, conhecimento, pois eu não sei de nada, que o meu coração possa entender a tua palavra, Senhor, que o Senhor possa me dar revelação do que eu vou falar hoje. Fala por mim, eu te peço, por favor, Espírito Santo, coloca um anjo no altar, na porta da igreja, sobre o coração do teu povo, repreenda todo espírito de ansiedade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. O tema nessa noite, irmãos, é o fruto do Espírito. Quando se fala o fruto do Espírito, está falando de um só Espírito. Está falando da pessoa do Espírito Santo. Quando se fala do fruto do Espírito, está falando da pessoa do Espírito Santo, como central, como a pessoa do Espírito Santo. Então esse fruto do Espírito Santo, ele só pode entrar na vida de uma pessoa que essa pessoa tomou a atitude de nascer de novo. A única pessoa que pode receber esse dom, que é o Espírito Santo, que é o fruto do Espírito Santo, são as pessoas que tomaram uma decisão de negar esse mundo podre e entregar a sua vida por completo ao Espírito Santo. Diga glória a Deus. Uma certa vez Nicodemos, quando ele foi à noite ter com Jesus, ele era um homem era um príncipe, ele era um homem que tinha um conhecimento muito grande das Escrituras Sagradas. Ele era uma pessoa que era estudado. Na época, vamos dizer, uma pessoa que tinha teologia, um conhecimento muito profundo. Mas existia uma coisa em Nicodemos, que por mais que ele conhecesse as Escrituras, que por mais que ele conhecesse a palavra, as promessas que tinha nela, mas no fundo, Nicodemos tinha alguma coisa dentro dele, que colocava dúvida no coração dele, e uma incerteza da sua própria salvação. Porque tem pessoas que lê Bíblia, tem pessoas que conhecem, faz teologia, tem pessoas que não perdem culto, tem pessoas que pregam, tem pessoas que louvam, tem pessoas que evangeliza, mas dentro do seu próprio coração ainda tem uma incerteza: será que eu vou para o céu? Tem medo de morrer. Então essas coisas era o que estava acontecendo no coração de quem? De Nicodemos. Ele disse: eu sou um cara inteligente, eu conheço a Bíblia, conheço as Escrituras, eu conheço, mas dentro dele existia um vazio, existia um medo. E esse medo de ir para o inferno fez ele ir até Jesus. Esse medo dele não estar seguindo uma religião certa, correta, fez ele ir até Jesus. Porque quando ele chega até Jesus, ele foi à noite, para que os seus companheiros não vissem, porque a perseguição era muito grande em cima de Jesus, e ele, com medo de vir retaliação até ele também, ele procurou Jesus à noite. Mas quando ele chega até Jesus, ele faz uma pergunta, disse: mestre, que farei eu para entrar no reino dos céus? Que pergunta é essa? Por que ele perguntou isso? A Bíblia diz que o coração está cheio, a boca fala. Então a mente dele estava sobrecarregada em um só pensamento: será que eu vou para o céu? Será que eu vou me salvar? E quantas pessoas não têm esse pensamento? E quantas pessoas bate isso dentro do vazio no coração e diz: será que eu vou me salvar quando eu morrer? Então esse pensamento levou ele até Jesus, ao ponto dele perguntar para o mestre: mestre, que farei eu ainda para me salvar? Jesus olha para ele e diz: olha, Nicodemos, guarde os mandamentos, guarde a minha palavra. E aí Jesus diz mais ainda: em verdade vos digo, Nicodemos, se vós não nascer de novo, não herdará o reino dos céus. Então Jesus respondeu a pergunta dele em uma forma que, ainda que Jesus falou de uma forma tão simples, ele ainda não entendeu. Aí ele olha para Jesus e disse: mestre, como pode um homem velho como eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo?
Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, se eu estou falando tão simplesmente, você ainda não entende, mas na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água é o que? Arrependimento. Aquele que não se arrepender, Nicodemos, aquele que não largar os costumes carnais, aquele que não deixar as coisas que entristecem o Espírito Santo, essas pessoas, Nicodemos, nunca vão entrar no reino dos céus. Mas olha o que ele pensou que tinha que voltar a ser uma criança novamente. Então você veja que Jesus novamente abre o entendimento dele, dizendo que se ele não se arrepender de forma também nenhuma, ele vai receber quem? O Espírito Santo. Olha para o Senhor e me diga: se você não se arrepender dos seus atos pecaminosos, você nunca verá o Espírito Santo em sua vida, irmão. Se você não se arrepender das coisas que o diabo te oferece nesse mundo, coisas que você sabe que está te prendendo, coisas que você sabe que você está entristecendo o Espírito Santo, essa dúvida que tem no teu coração, se você não vai para o céu ou não vai para o céu, não é outra coisa que o seu coração está acusando você de coisas que você está fazendo, que está desagradando a presença do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo nessa noite está dizendo: nasça-te de novo, arrependa-te, se batize, toma uma decisão na sua vida de servir a Deus de todo o teu coração, porque Jesus está chegando. O tempo está chegado e a qualquer momento vai haver o arrebatamento da igreja. E se não haver ainda o arrebatamento da igreja, pode ser que amanhã também nós não estejamos mais nessa terra. E se você morrer hoje ou amanhã, e aí, como é que você está para se encontrar com o teu Deus? Pastor, eu tenho um medo, pastor. Meu coração tem dúvida, me perdoe, você vai para o inferno. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que chegam a Deus, o seu coração é confirmado pelo poder do Espírito Santo, que está ligado na glória do Espírito Santo. Diga glória a Deus. E que é galardoado pelo poder do Espírito Santo. Então, se eu estou com o Espírito Santo na minha vida, ele identifica a mim mesmo que eu estou salvo na presença do Espírito Santo. Então, quando você pergunta para uma pessoa: e aí, se Jesus voltar hoje, você vai subir? Ou se você morrer agora, você vai para o céu? A pessoa que tem dúvida no coração diz: Deus sabe. Ele é quem sabe. Mas quando você pergunta uma pessoa que anda no Espírito, que está com o Espírito, que faz a vontade do Espírito, quando você pergunta: e aí, se você descer a sepultura agora, ou se você for arrebatar, se tocar a trombeta agora, você com toda a sua boca, porque o que o coração está cheio, a boca fala: eu estarei com Cristo Jesus na glória. Diga glória a Deus, porque não existe duplo pensamento no teu coração. Toda pessoa que ainda não entregou a sua vida a Deus não tem certeza, irmão. Toda pessoa que ainda não entregou sua vida ao Espírito Santo de verdade, essa pessoa tem medo de morrer. Você sabia disso? Eu duvido uma pessoa que não entregou sua vida por completo a Deus, para se um médico disser assim: olha, se prepara, porque você vai morrer. Claro, evidentemente, você vai ter um pouco do medo da morte, mas o medo é da morte, mas o medo já não é mais do inferno. Diga glória a Deus. Porque você tem medo da morte, isso é normal, é humanamente falando. Mas o pior problema da vida de muitos é com medo do inferno. Porque o medo da morte é uma coisa, mas o medo do inferno é outra coisa. A gente pedir a Deus para não morrer é uma coisa, mas você tem certeza que se você morrer, você está na glória com o Senhor Jesus, aí é outra coisa. Então tem muitos que têm medo de ir para o inferno, mesmo depois que entregou a sua vida para Jesus. Mas por que tem medo? Porque anda fazendo besteira, anda desagradando o Espírito Santo, anda por caminhos errados, anda por caminhos que não agradam ao Senhor Jesus, e por isso que essas pessoas ainda têm medo de morrer. E quando o sapato arrocha: ô Senhor, me dá mais um tempo, Senhor, olha, eu vou me consertar, olha, Senhor, eu sei que eu estou errado, Senhor, mas eu vou mudar. Então as pessoas sempre clamam a Deus para uma mudança quando estão nos ataques espirituais. Mas quando você está bem com o seu Deus, ainda que o médico diga: olha, você se prepara porque você vai ajeitar a sua cama, porque você vai morrer, você faz como Sadraque, Misaque e Abednego, quando pegaram ele, lançaram lá na fornalha de fogo. Você sabe o que foi que ele disse para o rei? Disse: meu rei, se o Senhor quiser que nós morra queimado, nós morreremos por causa do amor à palavra dele. Mas se ele também quiser nos salvar, também nós seremos salvos. Mas não importa,
Importa é que nós temos certeza que ainda que nós caia dentro daquele fogo, mas quando o nosso espírito sair lá de dentro, nós estaremos com a glória do Senhor. Diga glória a Deus. Imediatamente o anjo do Senhor desceu e livrou eles daquela fornalha de fogo do rei, irmão. Mas que eles tinham certeza. Agora, por que aquela multidão que ali estava se drobaram as escrituras, se drobaram a imagem? Porque não tinha certeza que Deus era com a vida deles. Mas como Sadraque e Misaque sabia que Deus era com eles, eles não tinham medo de morrer. Diga glória a Deus, porque ainda que matasse o corpo deles, mas não poderia matar o Espírito Santo que estava dentro deles. Diga glória a Deus. Então o fruto do Espírito, que nós estamos identificando que é uma pessoa só, é dele que saem todos os frutos do Espírito. O Espírito Santo, ele é um fruto só, ele manifesta o poder e a glória como uma pessoa, da presença do Pai, da presença do Filho, que são três, mas em atuação de três pessoas, como Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são uma pessoa só. O fruto do Espírito Santo é um só, porque é ele, o fruto é ele. Mas uma conjunção de características, porquanto, quanto o Espírito Santo está no homem, ele faz o homem ser o que? Espiritual. Então, quando o Espírito Santo está dentro de uma pessoa, essa pessoa não pode manifestar como se fosse uma pessoa carnal. Eu duvido se o Espírito Santo entrar na tua vida para que o teu caráter não mude. Eu duvido se o Espírito Santo entrar dentro de você, se você não consegue deixar de fumar droga, se você não consegue deixar de beber. Eu duvido se o Espírito Santo entrar dentro de você, se você adora mais e mais de escultura, se prostra a pau, a pedra, ou vai visitar centro de feitiçaria ou de magia negra. Eu duvido se o Espírito Santo está dentro de você, se você agora é uma pessoa imoral, se a sua boca, quando está no meio das pessoas, só fala imoralidade, só fala coisas que vêm escandalizar. Eu duvido se o Espírito Santo está dentro de você, você é uma pessoa que vai dar escândalo. Ao contrário, irmão, o Espírito Santo que está dentro de você, ele vai liberar sobre ti muitos frutos do Espírito Santo, diga glória a Deus, para que você possa ser luz diante desse mundo de treva. E quando as pessoas olhar para você e dizer verdadeiramente, aquela mulher não valia nada, aquele homem não valia nada, mas hoje eu olho para aquela mulher, para aquele homem, é uma serva de Deus, é um servo de Deus, diga glória a Deus. Olha, o caráter daquela mulher mudou, o caráter daquele jovem mudou, aquele jovem era agressivo, aquele jovem falava mal com a mãe, mas hoje ele trata bem a mãe, hoje ele trata bem seu pai. Irmão, é impossível uma pessoa que recebe o Espírito Santo para viver na vida carnal, é impossível. Porque tem o fruto do Espírito. Então veja só, o Espírito Santo, quando ele está em você, a primeira coisa que ele faz, ele leva você a um estágio espiritual e mortificando a velha criatura. O Espírito Santo é o único que tem poder de matar o velho homem e a velha mulher. Só ele. O pastor não pode mudar a sua vida, sim ou não pode? Os presbíteros podem mudar a sua vida, os obreiros podem mudar a sua vida. A palavra que nós estamos pregando aqui pode mudar a sua vida, sim ou não? Pode, mas se você quiser. Porque Jesus diz, pregue, quem crê será salvo, pois quem não crê não tem jeito, já está condenado. Então, você é a única pessoa que pode abrir a porta da tua vida para que o fruto do Espírito Santo entre dentro de você. Se você quiser, o Espírito Santo entra dentro de você, mas se você não quiser, o Espírito Santo também não entra dentro de você. Ele é respeitoso. Ele não vai pegar você à força e entrar dentro de você, não. Você tem que chamá-lo, você tem que amá-lo, você tem que escolhê-lo, você tem que clamar a Ele, buscar a Ele, porque está escrito, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Diga glória a Deus. Então nós que temos que ir até Ele, nós que temos que se prostrar até Ele, nós que temos que reconhecer Ele como nosso Senhor, nós que temos que buscar o Espírito Santo de todo o nosso coração. É nós que temos que fazer isso, não é Deus, irmão. Aprenda isso hoje. Se Deus quiser, Ele quer.
Ele te ama, Ele te quer dar o melhor para a tua vida, Ele quer curar você, Ele quer libertar você, Ele quer fazer você prosperar, Ele quer fazer você ser feliz, Ele quer colocar paz dentro de você, mas a escolha sempre Deus coloca na tua mão, se você quer o fruto do Espírito ou se você rejeita o fruto do Espírito. Essa decisão tem que ser dentro de você, é uma escolha tua, que você tem que fazer para com Deus. Se você buscar a Deus de todo o coração, e dizer: Senhor, coloca sobre mim o teu Espírito, Senhor, coloca sobre mim o teu Espírito, Senhor, faça eu nascer de novo, Senhor, muda essa criatura pecaminosa, Senhor, imediatamente o Espírito do Senhor descerá sobre a tua vida, e você será cheio do Espírito Santo, e o Senhor morará em ti, você morará com o Senhor, mas isso depende unicamente de quem? De você. Esse som está um pouco estranho, Lucas. Depende de quem? Do pastor ou de você? De você. Você que tem que tomar posse disso. É o Espírito Santo que tem que deixar de beber, sim ou não? É o Espírito Santo que tem que deixar de fumar, sim ou não? É o Espírito Santo que tem que deixar de mentir? É o Espírito Santo que tem que deixar de estar chamando palavrão? É Ele que tem que deixar de ouvir música mundana? É Ele que vai ter que perdoar, ou é nós? Somos nós. Para nós receber o Espírito Santo tem que haver um preparamento espiritual. Jesus disse a Nicodemos: se você não nascer de novo, isso João Batista já pregava lá no Jordão: arrependei-vos e batizai-vos. João Batista, ele ainda ia muito ali, ele dizia: raça de víbora, serpentes, arrependa-te. Produzis fruto de arrependimento, frutos do arrependimento. Frutos não é um só, frutos são vários. Então o fruto do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo vai depender daquilo que você permite que Deus te use. A Bíblia diz que Deus reparte os seus frutos, olha aí, Deus reparte o que? Dons. Então se é um dom só, então só é o dom de batismo com o Espírito Santo, um dom de língua. Agora, se é o dom de profecia, se é o dom de cura, se é o dom da ciência, se é o dom da interpretação de língua, Lucas, vem aqui por favor. Se é o dom de profecia, de revelação, então não é um dom, é? O dom é um só, que é o Espírito. Mas quando se trata dos frutos do Espírito Santo, então são muitos. Diga glória a Deus. E Deus divide e dá a cada um segundo a medida da sua fé. Tem pessoas que têm 3, tem pessoas que têm um dom, tem pessoas que têm 8, tem pessoas que têm 7, tem pessoas que têm 5, tem pessoas que têm 3. Mas o Espírito Santo diz que cada um foi dado à medida da sua fé. Isso para o que? O crescimento da obra do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Eu posso ter revelação e você pode não ter. Eu posso ter o dom de curar e você pode não ter. Eu posso ter o dom para profetizar, mas você pode não ter. Mas nem por isso o Espírito Santo não está em você. É porque é dado à medida da nossa fé. Se eu tenho um dom, se eu creio que eu posso orar e um paralítico andar, e você também tem o Espírito Santo, mas você não crê, não quer dizer que o Espírito Santo já não está em você. Não, porque na medida que eu creio, é na medida que Deus me usa. Diga glória a Deus. Na medida que você crê, é na medida que Deus também vai te usar. Você pode ser usado somente para curar pessoas, mas você não vai ter interpretação de língua, você não vai ter revelações. Mas quando você ora, você vê pessoas sendo curadas através das tuas mãos. Mas o Espírito Santo está dentro de você, é porque é aquilo que você crê. Então, se eu creio que eu posso ser usado em todos os milagres, em todos os sinais de Deus, então os dons do Espírito Santo vai estar sobre mim, para que seja dado a necessidade, no momento que alguém estiver precisando, eu colocar as minhas mãos e essa pessoa receber também o poder do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Então, mas tudo isso depende de um detalhe.
Olha para seu irmão, diga: nascer de novo. Pastor, eu tenho vontade de orar nas pessoas para que seja curado. Ainda que você tenha fé, mas se você não tiver obra, Deus também não vai te usar. Pastor, eu tenho fé para levantar esse poste ali, pastor, mas se você não tiver obra, Deus também não vai te usar. Então a fé, ela tem que estar junto com as suas obras. A obra, elas tem que estar junto com a fé. Então quando nós juntamos a nossa fé, o que é isso, pastor? Me explica o que é fé e o que é obra. Primeiro passo: você crê que vai para o céu, você crê que pode ser usado por Deus, mas você não obedece a quem? Não obedece a Deus. Você crê em Deus, vem para a igreja, não é uma fé? É uma fé. Mas eu pergunto, você está obedecendo àquele que você crê? Você está sendo fiel ao Deus que você crê? Então você tem uma fé, mas essa fé, ela passa a ser morta, porque por você acreditar em Deus, mas você não obedece a Deus. Então para Deus não tem nenhum valor essa fé. Pastor, mas eu tenho obra, pastor. Mas pastor, eu não tenho fé. Então o que acontece? A sua obra é: pastor, eu não bebo, pastor, eu não fumo, pastor, olha, eu não jogo, eu não me prostituo, pastor, olha, eu sou uma pessoa da minha casa, eu sou uma pessoa que trato bem, dou esmola, eu sou uma pessoa que faço isso, faço aquilo. Mas por você não acreditar também, as suas obras também é morta. Tem muitas pessoas que você convida para chegar para a igreja, essas pessoas dizem: não, pastor, eu não tenho pecado, eu não bebo, pastor, eu não fumo, pastor, eu não tenho guardo mágoa de ninguém, pastor, olha, eu sou uma pessoa caridosa, eu não chamo nome na minha casa. É verdade, não tem muitas pessoas que falam isso? Mas quando você pergunta: você quer aceitar Jesus? A pessoa diz: eu não quero. Se lembra de Josivan? Orava, jejuava, lia a Bíblia, vinha por consagração o domingo todinho, mas de noite, quando nós perguntava: tu quer Jesus? Quero não. Então, na verdade, tudo que ele estava fazendo era perdido, irmão. O jejum dele era perdido, as orações dele eram perdidas, a busca dele era perdido. Por quê? Porque ele não aceitava Jesus como Salvador da sua vida. Então a fé dele ali era uma fé morta. Porque se eu digo que eu não quero Jesus, eu estou dizendo: eu não quero ele na minha vida. É verdade ou não é? Então, por mais que ele disse: olha, Senhor, eu tenho que ir para o céu porque eu estou orando, eu estou jejuando, mas por ele não confessar Jesus como seu Salvador da sua vida, ainda que Jesus voltasse e ele dentro da igreja, mas ele estaria riscado do livro da vida. Então, por isso, irmãos, que o fruto do Espírito Santo é preciso na vida das pessoas que buscam quem? A Deus. Quem é o fruto do Espírito Santo? Quem sabe me dizer aqui? Quem é o fruto? Quem é o fruto? Não, quem é o fruto? Quem é? Quem sabe me dizer? Quem é o fruto? Eu expliquei sobre isso. Som, ok? Baixa um pouquinho. Quem é o fruto? Quem é? Galera, sabe dizer quem é o fruto? Acertou. Ele é uma pessoa, ele é o fruto. Pode ter mais alguém que tenha esse fruto, porque é dele. Então, é único. Sim ou não? Vem de quem? Vem de Deus. Então, esse fruto, que é o Espírito Santo, ele faz se gerar dentro de você vários frutos do Espírito. E eu vou explicar sobre isso. Eu estava conversando mais Júnior sobre isso. Talvez ele não estava nem entendendo. Entenda uma coisa: quando é um fruto, é um só. Quando há amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio,
Então, o dom de Deus, ele é a fonte da água, da vida, que faz se gerar em você todos esses dons. Então vamos lá. Aí você diz, mas como pode, pastor? Você pode ser uma pessoa mansa, mas você pode não ter amor. Sim ou não? Você pode ser uma pessoa que tem paz, mas você é uma pessoa que demonstra essa paz, mas você não consegue perdoar as pessoas. E quem é que faz você perdoar? É a paz ou é o amor? É o amor. Você é a pessoa que tem paz. Pastor, eu tenho uma paz tremenda na minha vida, graças a Deus. Mas quando alguém toca em você, você não perdoa mais essa pessoa. Então você tem uma paz, mas você não tem amor. E o que é que Paulo diz? Paulo diz, ainda que você queime o seu corpo no fogo, por causa da palavra de Deus, mas se não tiver amor, o que é que diz, Júnior? Para nada serve. Eu posso ter paz, eu posso ter longanimidade, eu posso ter mansidão, mas eu posso também não ter o quê? O amor. Eu posso pregar, eu posso orar nas pessoas, eu posso ser uma pessoa que tenha habilidades espirituais, mas se eu não tiver amor na minha vida, se eu não conseguir perdoar as pessoas, para nada serve. Então, se eu tirar um, bota a perder os outros. Não adianta. Nós temos que ter todos. Olha, pastor, eu sou uma pessoa assim, pastor, olha, eu sou crente, eu ajudo as pessoas, eu dou o melhor para minhas pessoas, mas eu não aceito que ninguém toque na minha vida. Pronto. Você está demonstrando que você não tem o quê? Amor. A Bíblia diz que o amor espera. Sim ou não? O amor é paciente. O amor não guarda mágoa, não guarda ódio, não guarda ressentimento. O amor é longânimo, benigno. O amor, ele é manso. O amor, ele é sincero. O amor não julga mal. Então o amor, ele tem muitos acessos na vida de um cristão, que é preciso nós entender essas coisas, que para nós obter todos esses dons, todas essas manifestações do Espírito Santo, é preciso que a primeira palavra que chama amor. Aí você pergunta, pastor, quem é o amor? Aí eu te digo, é o dom do Espírito Santo. Diga glória a Deus. É o fruto do Espírito Santo. Porque quando se fala o fruto do Espírito Santo, está falando de um só Espírito, que tem autoridade de dar vários dons a você. Fazer você orar nas pessoas para ser curado, fazer você falar em línguas, profetizar, ter revelação, ter interpretação de sonhos, você ser uma pessoa totalmente, orar em paralítico, que ele sai andando, orar em pessoas mudas, surdas, pessoas endemoniadas, e essas pessoas ser curadas pelo dom do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Mas para você ter isso, é preciso você matar a velha criatura. Pergunta para seu irmão, tu já matou a velha criatura? Ou está se fingindo? Você sabia que muitos se fingem? Muitos se fingem de ser manso? Muitos se fingem de ter amor? E tem muitos que oram, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Oh, Senhor, eu te amo. Muitos fingem. Eu amo a tua palavra, eu guardo a tua palavra, Senhor. Muitos fingem. Mas na hora que vem a tentação,
Na hora que vem o teste espiritual, as pessoas mentem. Mostra diferentemente daquilo que orava a Deus e dizia que fazia isso por Deus. Qualquer coisinha nós já fica com raiva do irmão, é verdade ou não é? Aí onde é que está o amor? Só basta o Espírito Santo te descontrariar, ou usar alguém para te descontrariar, pronto, você já vai dizendo assim: eu não quero ser mais crente, eu vou largar a fé. É só perder um emprego, só basta perder um emprego. Deus me abandonou, eu não vou ser mais crente não, Júnior. Pastor, eu quero minha carteirinha, não quero mais ser crente não. Só basta ser repreendido porque está errado, já sai com raiva do pastor. Pastor, eu vou para outra igreja. Você entendeu o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? A falta de amor, a falta de comunhão, a falta de amar a Deus, a falta de buscar o Espírito Santo, a falta de sair das coisas que contaminam o corpo, a alma e o espírito. E as pessoas, elas passam a ser pessoas, em vez de ter os dons do Espírito, em vez de ter o dom do Espírito, em vez de ser pessoas cheias do Espírito, passa a ser pessoas revoltadas, passa a ser pessoas zangadas, passa a ser pessoas oprimidas, passa a pessoas que não têm paz, passa a pessoas que não têm alegria, passa pessoas que estão dentro da própria igreja, mas são pessoas secas, vazias, porque não guardaram o dom do Espírito Santo. Diga glória a Deus, porque a única forma de você guardar o dom do Espírito Santo na tua vida é se existir uma palavra chamada amor. E por essa falta de amor, muitos têm perdido o Espírito Santo, viu? Essa falta de amor, muitos têm perdido o Espírito Santo, por causa da falta do amor. Você quer testar se realmente uma pessoa tem os frutos do Espírito Santo? Quer testar? Para saber se tem? Toca na ferida. Toca na ferida. Toca no erro. As igrejas estão numa situação que ou o pastor se submete, ao desejo da igreja, ou a igreja não aceita o pastor. Por que é que tem igrejas que aceitam tudo lá dentro? Por quê? Por não perder os irmãos da igreja. Aí os pastores, com medo de perder os crentes da igreja, aceita os erros, aceita as coisas erradas. Mas o que adianta, irmão, nós ter uma igreja cheia? O que adianta, nego, nós ter uma igreja lotada, mas de pessoas carnais, de pessoas que quando saem da igreja faz vergonha ao Espírito Santo, de pessoas que aonde passa, em vez de o nome de Jesus ser glorificado, o nome de Jesus é escandalizado. O que adianta você ter uma igreja lotada? O que adianta você ter uma igreja cheia de pessoas que louvam dentro da igreja, mas quando estão lá fora, não são pessoas que nasceram de novo, não são pessoas que amam a Deus, que não amam nem a si mesmo. O que adianta, meu irmão? Você sabe quantas almas estão no inferno se queimando uma hora dessa, pedindo a oportunidade de voltar do mundo lá de baixo para aqui em cima, para fazer as coisas certas, para que não fiquem lá. E muitas vezes você tem a oportunidade de mudar o teu caráter, de mudar a tua vida, de nascer de novo, de deixar as coisas erradas, e vai deixando o tempo passar, vai perdendo o fruto do Espírito Santo. Vai chegar uma hora que nós vamos dar de cara com o Espírito Santo, e aí, meu irmão, não tem mais choro, não tem mais lágrimas, não tem mais grito, não tem mais clamor. Nós vamos pagar segundo as nossas obras. Mas o que o Espírito Santo está querendo dizer: busque o dom do Espírito Santo nesta noite. Peça a Deus: Senhor, me muda, Senhor, me transforma, faça em mim morada, coloque em mim o teu Espírito. Eu não quero viver nessa vida pecadora, Pai. Eu quero ter certeza da minha salvação. Diga glória a Deus. Mas a pergunta é: as pessoas não querem mudar. As pessoas, irmão, não tem uma igreja que prega mais a verdade do que essa aqui.
Não tem. Só vai se perder quem quer se perder. Porque nós prega tudo bem direitinho aqui, ó, a verdade. Aqui nós fala tudo. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Sim ou não? A gente prega, a gente fala até um pouquinho de medicina também. O que pode causar mal no teu corpo, o que pode trazer o bem para a sua vida. É verdade ou não é? Mas o que adianta, irmão? O que adianta você ouvir, eu ouvir Deus falando com nós através da sua palavra? Porque eu estou pregando palavra minha aqui. É de Deus. Mas entra no ouvido e sai no outro. Não desce o coração para que se liberte. Enquanto a palavra não descer no teu coração, sabe quantas vezes nós vamos ter temor a Deus? Nenhuma vez. Nós nunca vamos ter temor a Deus. Por quê? Porque quem nos salva é o temor a Deus. Quem faz você resistir o pecado é o temor a Deus. Quem faz você ter o dom do Espírito Santo é o temor a Deus. Pastor, mas se eu não tiver o temor, você vai perder o dom do Espírito Santo. Ainda que você tenha ele, você vai perder o dom do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Para ter o Espírito Santo é preciso nascer de novo. Não tem outra forma, gente. Não tem. Pastor, se eu tiver 10 anos de crente, me desculpe. Se você não morreu de novo, você não tem o dom do Espírito. Pastor, eu tenho 25 anos de crente, pastor, me perdoe. Se você não tem o dom, você está ferrado. Você é religioso. Você nunca aceitou Jesus na sua vida. Porque não tem como Jesus estar na tua vida e tu viver na prática do pecado, tem? Paulo diz que aquele que diz que é nascido de Deus e vive continuamente fazendo besteira, nunca viu Deus e nem o conheceu. Outra coisa, mente religiosa. Se você quer saber que se você é um religioso ou não, é fácil. É fácil você saber. Olha a tua vida, olha no espelho, para lá no teu quarto, olha espelho, olha para o espelho, faça uma meditação, como é que eu estou com Deus, pronto, você vai saber se você está com Deus ou se você está com o diabo. Que é isso, pastor? É verdade, se eu ando na carne, quem manda em mim é o diabo. Agora, se eu ando no Espírito, quem manda em mim é o Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 9. Não façais a vontade da carne, porque a carne simboliza os desejos de Satanás, mas façais as coisas do Espírito Santo. Diga glória a Deus. É fácil, irmão. Você pode hoje até sorrir, brincar, você pode até fazer o que você quer, porque Deus te dá direito para você fazer o que você quiser da tua vida, mas naquela hora que o teu fogo sair do teu corpo, naquela hora que a bombinha parar, o coraçãozinho que bate, fazer assim, ó, fechou e não voltou mais, aí eu quero ver a nossa prepotência, aí eu quero ver o nosso orgulho, aí eu quero ver o eu faço do jeito que eu quero, é como eu quero. Aí eu quero ver você diante do Espírito Santo abrir a boquinha e falar agora e dar carteirada no Senhor, dizendo, olha aqui quem fala sou eu agora. Você vai baixar a tua cabeça e o próprio Espírito Santo vai mostrar você nesse culto aqui. Ele vai mostrar, olha meu servo pregando a palavra, olha o meu servo te ensinando, olha o meu servo te orientando, olha o meu servo falando várias vezes com você, para disso, deixa disso, e você não guardou a palavra que foi pregada, que o meu anjo pregou, e aí naquele dia, meu irmão, o teu nome será arriscado do livro da vida. Aí acabou-se a chance. Aí não adianta mais, Senhor, deixa eu voltar, Senhor, para eu fazer tudo de novo, mas de uma forma certa. Jesus vai dizer, a porta da graça se fechou para a tua vida. Aí sabe quem é que vem buscar você? Não é os anjos, não é Miguel não, quem vem buscar você não, é os demônios. Quem vem buscar, os monstros vem buscar você, arrastar a tua alma lá para o inferno, porque você fez como Lucifer, que se levantou e não guardou a palavra do Espírito Santo. Todo o inferno não foi feito para o ser humano não, o inferno foi feito para Satanás, mas felizmente muitos vão para o inferno, porque estão fazendo as mesmas coisas de Satanás, se rebelando contra o Espírito Santo. Tu pensa que o Espírito Santo está preocupado? Você pensa que o Senhor Jesus está chorando porque nós ficamos rejeitando a palavra dele? Tu pensa isso? Ah, pastor. Não. Ele já disse em Marcos 16, vão, pregue. Aquele que não quer na minha palavra já está condenado.
E na casa que entrar, se não der ouvido, a tua pregação, quando sai daquela casa, bata até a poeira do chinelo aí. Em outras palavras, para as pessoas que nós prega a palavra e fica zombando, mangando, levando por brincadeira, Jesus disse: olha, bata até o pé da chinelo aí. Porque naquele dia, o Senhor se levantará contra aquelas pessoas que zombaram do evangelho, que zombaram da verdade, que não quiseram a verdade. Naquele dia vão pagar um preço grande, muito grande, porque o castigo para essa geração vai ser muito maior no inferno do que para Sodoma e Gomorra e também para a cidade de Cafarnaum. Diga glória a Deus, porque estão rejeitando a palavra do Senhor. Em Efésios 4, 22 e 24 diz: enquanto o trato passado, está falando do passado, aquela vidinha passada, não tem? Que nós vivia na regalia de tudo que não presta. Vós despojeis do velho homem. O que é despojar? É abandonar as práticas da velha criatura, que se corrompe pela corrupciência. Quer dizer, a carne da gente só leva a gente a se afastar de quem? De Deus. Aí. O pecado atrai doença. O pecado. Você quer viver ser uma pessoa doente? Você quer ser uma pessoa doente? Você quer ser uma pessoa sem paz, sem alegria? Você quer ser uma pessoa que você pode até perder a sua própria vida? Viva na corrupciência. Viva pecando, porque o pecado atrai doença, o pecado atrai miséria, o pecado atrai a morte, o pecado atrai destruição, sim ou não? O pecado é um bicho terrível, que quando entra na vida do ser humano, arregaça com a vida do ser humano, irmão. Por quê? Porque o pecado é a porta de Satanás para entrar na vida do ser humano e destruir ela. Pela corrupciência do engano. Então a corrupciência nos engana. E vós renoveis no espírito da vossa mente. Olha onde está o segredo aqui de você mudar seus pensamentos. Diga glória a Deus. E vós revestivos do novo homem, que segundo Deus é criado na verdadeira santidade. A única forma de você se vestir, se revestir no novo homem, é você andando, guardando a palavra do Espírito Santo. Diga glória a Deus. É se você colocar na sua vida aquela palavra chamada santidade. Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, seja santo assim como eu sou santo. Deus olha para seus profetas e diz: seja santo como eu sou santo. Claro que não é esse santo que coloca numa parede. Deus sabe que vocês podem pecar a qualquer momento, mas Deus também conhece aquele que luta, que persevera para não viver pecando, para aquelas pessoas que peca naturalmente e não tem dentro dos seus corações o que? Temor. Tem pessoas que peca, eu posso pecar? Pode, pastor, mas bate uma tristeza em mim, pastor. Eu fico triste, eu não consigo comer. É sinal que o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. Diga glória a Deus. E que você é de Deus. Mas no dia que você começar a pecar, fazer besteira, e para você é normal, você perdeu totalmente a presença do Espírito Santo. Porque é impossível uma pessoa que tem o Espírito Santo, irmão, para fazer besteira, para ele se sentir bem naquilo que está fazendo. É impossível. Quando você tem o Espírito Santo, se você chama um palavrão, aquilo para você foi uma facada dentro de você. Você fica triste, você fica abatido. Oh meu Deus, por que eu fiz isso? Eu não era para ter entristecido, Senhor. Eu não era para ter falado: Pai, guarde minha boca, me perdoa, Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Diga glória a Deus. Mas quando você fica fazendo besteira e você não sente nada, meu irmão, onde é que está o Espírito Santo dentro de você? Onde é que ele entrou dentro de você? Se nós se agrada nas coisas erradas que nós falamos, nós fica alegre, contente com isso, irmão. Não tem nenhum ressentimento no nosso coração. É o sinal que você não tem o Espírito Santo. Você anda na carne, não no Espírito. A pergunta aqui, ó. É o fruto ou frutos? Quando se fala do frutos, do fruto, está falando da pessoa do Espírito Santo. É um só. Ele é um dom só. Ele é um dom só. Quando ele está dentro de você,
aí gera-se os frutos. Quando esse Espírito Santo está dentro de você, aí gera-se os frutos. Mas final, qual a diferença? A pessoa que tem consigo o fruto do Espírito Santo tem todas as características do fruto do Espírito dentro de si. Isso está falando do batismo com o Espírito Santo. Suba mais um pouquinho, Júnior. Porque Jesus disse: há de ser que quando o meu Espírito descer sobre vós, entrar dentro de vós, vós serais revestido com o poder do Espírito Santo. Dentro de si. A pessoa que não tem consigo o fruto do Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo poderá agir por repartições, ou seja, pode fazer o bem, mas não tem alegria, e pode ser fiel, mas ter ódio, pode ter alegria, mas não ter temperança, e entre outros. Então não tem como você ter o Espírito Santo, que aí ensina muito bem, olha. Você é uma pessoa rebelde, você é uma pessoa que qualquer coisinha já quer brigar, você é uma pessoa que qualquer coisinha já quer desejar mal. Se você for orientar, já se levanta contra você, querendo até bater no pastor. Se der uma opinião, não aceita, e ainda diz que o pastor está endemoniado. Uma hora está falando em língua, feliz, outra hora está de cara feia, zangado. Uma hora está bem dizendo o nome de Jesus, mas se dá qualquer coisa errada, é Deus me abandonou, Deus não está mais comigo. Que é isso? Onde é que está o Espírito Santo aí? Quer dizer que o Espírito Santo só está em nós se fazer a nossa vontade? Se é o nosso próprio querer, irmão? Tinha canto que os apóstolos que liam aí que o Espírito Santo não deixava, nem por isso eles ficavam zangados. Mas a tendência é nós ser rebeldes ao Espírito Santo. A moça chega: pastor, ora aí, porque eu estou botando um rapaz que eu vou me casar com ele. Aí o pastor ora. Aí Deus fala com o pastor: diga a minha serva que não case não, porque se casar vai se lascar. Aí o caba chega para a irmã que pediu oração para saber se era para casar ou não. Aí diz assim: olha, Deus falou que tu não se case não, porque tu vai se arrebentar, esse caba vai desviar você da igreja. A mulher veio de dizer assim: muito obrigado, Jesus, por usar o pastor para me trazer um livramento. Se levanta contra o pastor e diz: vou sair da igreja. Onde é que está o Espírito Santo, irmão? Onde é que está o Espírito Santo? Nós temos as nossas orações, quando você pede confirmação a Deus, não é para você ouvir o que você quer ouvir. Se você pediu, você vai ter que ouvir o que Deus vai falar com você, sim ou não? Mas a tendência é as pessoas querer manter o ego e dizer: é do jeito que eu quero, vou casar sim, pastor. Aí se casa e depois está ferrado. Pastor, eu vou abrir um comércio, pastor. Bote em oração para ver se é para eu abrir esse ano ou não. Foi o caso do pai dela aqui. Pedi oração. Aí Deus falou comigo: diga a eles que não abre esse ano não, só abre o ano que vem, depois de dezembro. Aí a mãe dela disse: esse pastor sabe de nada, esse pastor é um besta, nós vamos abrir sim. Abriu, quebrou. Depois veio que ela chegou: é pastor, se eu tivesse dado ouvido ao senhor, mas não deu ouvido. Depois foi que veio reconhecer, porque a prepotência e o orgulho não deu ouvido para o pastor, não deu ouvido ao profeta de Deus, ungido de Deus. E aí pediu oração, eu clamei ao Senhor, buscando o Senhor em jejum e oração. Deus disse, mandou o recado dizendo que não abrisse, que ia quebrar, que não ia dar certo, mas desobedeceu. Quando abriu, foi uma derrota. Perdeu tudo o que tinha. Mas não poderia ter evitado? Oxe, já?
Jesus amado, vamos ficar de pé em nome de Jesus.